Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Eu tenho falado aqui no canal sobre alguns pilares que nós temos que ter na nossa vida espiritual. Então, eu já falei do pilar Deus está no controle, do pilar tudo coopera para o meu bem, do pilar quando eu erro, eu acerto, porque Deus transforma a maldição em bênção na minha vida. Já falei também do pilar o Senhor sustenta a minha sorte. E eu estava pensando que esse pilar, ele tende a ser o mais fantasioso, o mais impossível, vamos dizer assim. Por quê? Porque pode ter alguém aí, inclusive você, que está desempregado. Alguém aí que está passando por um momento de saúde muito difícil. Alguém aí que está passando por um momento familiar muito complicado. Dentre diversas opções que eu poderia dizer aqui. Mas nós temos que entender a forma como Deus pensa, a forma como Deus age, e não a forma como eu acho que Deus pensa, ou eu acho que Deus age, ou muitas vezes a forma como me ensinaram que Deus iria fazer. Que isso acaba gerando uma certa frustração e uma certa falta de fé em Deus, uma dificuldade em viver pela fé. Nós temos que entender que... Como é que eu posso explicar para vocês? Existem alguns princípios dos quais eu já falei aqui. Eu não gosto de usar palavras assim, princípios, pilares, não, porque parece que eu estou determinando coisas, mas eu só quero que você entenda. Eu gravei um vídeo recentemente alguns vídeos falando sobre a sorte, né, em Deus. E eu disse assim, mais ou menos, se você quer mudar de emprego, vá, que Deus vai abrir a porta. Se não abrir essa, vai abrir outra. Mas eu quero que você entenda que eu imaginei que algumas pessoas podem não ter gostado disso, porque a porta não está se abrindo para ela. Aí eu pergunto, será que não está se abrindo? O problema é que a nossa mente, ela pensa de maneira muitas vezes linear. E quando fala em porta, pensa no emprego formal. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? De Covid. Então, eu quero que você entenda quais são as possíveis coisas que Deus pode fazer, mas não de maneira exaustiva. Deus, ele vai levantar alguém para cuidar de você. Deus, ele vai colocar o que popularmente no Brasil se chama de bico para você fazer. Deus, ele vai te dar um emprego informal para você ganhar dinheiro. Emprego não, trabalho, né? Porque o formal é o emprego. Trabalho sempre tem. O que não tem é emprego, vamos dizer assim. Então, só aqui eu te dei 3. Seja um emprego informal, você fazendo algo em casa para poder vender pelo Instagram, para poder vender pelo YouTube, Facebook, você muitas vezes indo para a rua vender algum tipo de alimento, uma marmita, enfim. E a partir daí, uma coisa grande surgir a ponto de você não procurar mais emprego, mas você gerar emprego, gerar trabalho para aqueles que precisam. Entendeu? Então é importante que você entenda isso, que Deus, ele vai cuidar de você de alguma forma. Isso é uma porta aberta. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus pela sua vida, independente de quem você é. Deus também vai levantar o quê? O governo para dar um auxílio emergencial. Deus vai levantar o governo para te dar um Bolsa Família. Ah, mas é uma miséria.
As Escrituras e Jesus nos ensina que nós devemos nos contentar com o que nós temos, mesmo não tendo nada, aos nossos olhos. Entendeu? Então, é muito importante que nesse momento de aflição no qual você está passando, você precisa se conectar mais ainda com Deus, se entrelaçar com Ele. Assim como foi, já falei aqui em um vídeo anterior, assim como foi com Elias na caverna. Ele se escondeu, estava cansado, sabe? As lutas eram muito grandes, ele cansou. Ele foi para a caverna, Deus o levou até lá e Deus o alimentou. Isso quer dizer o quê? Que mesmo na nossa dificuldade, nós precisamos ficar juntos, conectados com Deus, para que nós possamos manter a esperança, a perseverança, a paciência, até que aquilo que a gente espera aconteça. Você, mas como é que eu faço? Em cima dos princípios que eu disse que eu não gosto de falar, chamar de princípios. Bata. Se você tem perseverança, paciência, esperança de que a porta vai se abrir, você vai bater até ela se abrir. Peça até que vai aparecer alguém que vai te dar. Procure até que vai chegar no ponto de que você vai encontrar. Mas essa situação é uma questão de perseverança. Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu estou me sentindo humilhado. Bendito. Bendito. Você está se sentindo. Não é Deus te humilhando. Vamos dizer que Deus pode estar te ensinando, te mostrando um caminho mais excelente, um pensamento, um entendimento mais excelente, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu aprendi, eu entendi a viver no muito e no pouco, a me contentar com o que eu tenho, tendo muito e tendo pouco, sabendo que quando eu tenho muito, não sobra, quando eu tenho pouco, não falta, porque é Deus que cuida de mim. Então nós temos que colocar o nosso coração, o nosso entendimento no local certo, no local correto, em Cristo, em Deus. Quando assim fazemos, nós entendemos que os ensinamentos que vêm do Espírito de Cristo por meio das Escrituras é aquela sabedoria que nos coloca em um local, mesmo sofrendo, eu consigo dizer, Deus está no controle. Tudo coopera para o meu bem. Quando tudo vai mal, tudo vai bem, porque Deus transforma a maldição em bênção, e a minha sorte é o Senhor. Então, por mais que eu não entenda, o meu atual momento é um momento de sorte, porque Deus está comigo. Como Ele mesmo disse, eu estou repetindo isso em alguns vídeos, eu sou contigo, eu sou com você. Entenda isso. Então não tenha medo, não se espante, mas seja forte, seja corajoso. Seja, é de ser. Nós precisamos ser, fazer o esforço de ser em Deus, com Ele, porque Ele está comigo. Como dizem as Escrituras, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? No entanto, como foi a história de Caim, Deus ele falou, olha Caim, a terra é maldita por sua causa, porque ela engoliu o sangue do seu irmão. Por causa disso, o seu trabalho não vai dar o que a terra, o seu trabalho na terra não vai dar o fruto que deveria dar. E você vai viver errante pelo mundo como um vagabundo, fugindo com paranoia. O espírito de paranoia vai entrar em você, vai oprimir você. E ele falou mais ou menos assim, Senhor, é demais para mim. Além disso, eu vou ter que sair dessa terra, vou ter que fugir da sua face e vou ter que
e vão me matar. Aí Deus, interessante que Deus ele falou somente da parte, ele corrigiu somente da parte de matá-lo. E aí ele explicou. Mas ele não falou da parte dele não sair da terra. E também ele não disse da parte dele fugir da presença de Deus. Que Deus está lançando ele da presença dele. Mas ele entendeu isso. Eu quero que você entenda que você estar com Deus ou não estar, a decisão é sua. É só sua. Você tem dois caminhos. O primeiro, você se afastar dele. E sem ele andar com desespero, desesperança, com paranoias e sofrimento. Ou você andar com ele. E mesmo sofrendo, tendo esperança. Mesmo com dor, tendo a perseverança. E muitas vezes em angústia, mas andando em paciência, sabendo que Deus está no controle. Tudo coopera para o meu bem. Deus transforma a maldição, tudo que está errado na minha vida, em bênção para mim. E o Senhor é a minha sorte. E por fim, Ele é comigo. Tá bom? Pensa nisso. Busca o entendimento. Grande abraço. Que o Senhor te abençoe. E até a próxima.